Bem-vindos de volta! E se você viu os últimos episódios de Star City, provavelmente ainda está recuperando o fôlego, porque meus amigos, os criadores Benedict, Matthew Wolpert e Ronald D. Moore entregaram um finale que não apenas fecha a primeira temporada com chave de ouro, mas redefine completamente o que essa série é. Quando começamos essa jornada, Star City parecia ser um thriller de paranoia pura, KGB torturando, espiando, destruindo vidas, mas o episódio 7 e 8, especialmente o final The Wolves, provam que essa série é, no fundo, sobre algo muito mais poderoso: o amor humano contra a máquina do Estado. Nesse vídeo, nós vamos fazer uma análise completa do desfecho da temporada, explorar como a série finalmente encontra seu equilíbrio emocional, mergulhar nas conexões históricas com o programa Salute na vida real e especular sobre para onde a série vai na temporada 2. E se você não assistiu aos episódios 7 e 8, spoilers massivos a partir de agora. Então, se você quer evitar, para aqui, volta aqui depois. Para o resto de vocês que estão aqui comigo, bora lá, apertem os cintos. E nós vamos começar com um resumo rápido do que acontece no episódio 7. Plovdiv, o Arar Profundo, é essencialmente um episódio de preparação. O Sergei, ele detecta um sinal diferente vindo do espaço, é a Venera 7 retornando. Mas aqui está o problema, a Venera 7 deveria estar morta. Lembra que a Raskova apertou tudo lá, né? A KGB ordenou sua despressurização no espaço no episódio 6, então o Sergei faz o que qualquer engenheiro brilhante faria. Ele vai direto para o Chief Designer, que foi expulso lá, né? E que está em isolamento, exonerado e praticamente um prisioneiro. E juntos eles começam a calcular uma forma segura para a Venera retornar à Terra. Mas a mudança de rotina, ela é notada pelos operários lá da KGB que monitoram os escritórios e é aqui que tudo desaba. A Raskova descobre tudo e tortura tanto o Sergei quanto o Chief Designer. Sob tortura, o Sergei acaba confessando o plano. E a Venera vai pousar perto da fronteira com a Finlândia. A Raskova faz algo brilhante, realmente maquiavélico. Ela deixa o oficial Petrovski lá aí na direção completamente errada para o Afeganistão, enquanto ela mesma segue para a Finlândia com caça, com um grupo de pessoas. Ela quer interceptar a cápsula antes da reentrada e destruir, porque para a KGB é melhor que os heróis morram como mártires do que vivam como traidores que escaparam. Agora, chegamos ao episódio The Wolves, o último, né? Que são os lobos. E é aqui que a série atinge alturas operísticas, né? Temos 3 emergências acontecendo ao mesmo tempo, né? E cada uma delas revela o melhor e o pior da humanidade. Na Venera 7, Sasha e Lakshmi estão vivos, mas a nave está fora de curso. O Valya, que é o responsável por toda essa bagunça, ele que é o agente duplo que fugiu, né? Percebe que a trajetória foi alterada pela despressurização forçada. Ele se oferece para fazer o sacrifício final. Ele vai se destacar da nave usando a cápsula de pouso em Vênus, e isso vai reduzir o peso da nave e também vai permitir que ele atraque, né, dando uma propulsão, e aí assim levar eles para a órbita que deveria para permitir que a Sasha e Lakshmi retornem para a Terra. Mas para o Vale é uma sentença de morte certa, né? Ele não vai voltar. Ele sela-se na cápsula e consegue, por alguns instantes gloriosos, ver a superfície de Vênus, montanha, paisagem, o planeta mais infernal do nosso sistema solar. Mas enquanto a pressão atmosférica é de 90 atmosferas, ele vai esmagando assim aos pouquinhos, né? E o seu pensamento não é sobre triunfo científico, tá? É sobre a Tânia, a sua esposa. Ele segura a foto dela enquanto morre, e é muito triste, muito devastador. E na Salyut, a Anastasia, ela estava sendo usada como um fantoche pela KGB. Sim, ela voltou para o espaço, ela voltou na Salyut, que é uma estação espacial, como um fantoche pela KGB e uma missão de vigilância, né? Então, a ideia é tirar foto da Terra. Até interessante, gente, porque eles tentavam tirar fotos da Terra, né? Depois que eles começam a usar satélites, eles percebem que dá para tirar fotos de qualquer lugar, só que eles não conseguem mandar. Então, eles ainda não têm esses sistemas de transmissão de imagens de alta resolução ou de resoluções maiores. E aí, o que eles faziam é jogar, tipo, jogar mesmo, sabe? Deixar reentrar as fotos. Só que elas podiam cair em qualquer lugar. E aí era ruim, porque você ia cair em algum lugar que ia mostrar que você está tirando foto daquele lugar. Então, tipo, para evitar que isso acontecesse, eles começaram a fazer a vigilância a partir da estação espacial. E aí ia transmitindo essas informações até que eles descobrissem uma forma melhor de enviar essas imagens. Hoje a gente já faz isso
com dados, né, com a própria transmissão mesmo, em bandas de frequência que tem capacidade de carregar mais informações. Nessa época não tinha, ele manda, então coloca lá na Salyut, lá um agente da KGB junto com a Anastasia, e eles ficam ali, né, vigiando a Terra a partir do espaço. E aí, nesse caso, ela tá lá, então, só que ela só vai porque, tipo, ela é uma imagem, uma persona, e não tem mais astronautas, o Valia, o Sasha, né, tudo tá lá, meio que atrapalhado, perdido, o outro apanhou. Então é isso, vai a Anastasia mesmo com esses dois caras que não entendem nada, né, da estação espacial, mas que estão lá meio que vigilantes, tá? Ela que acaba interpretando esses sinais, ela acaba conectando o Sergei com a Venera, né, com o Sasha lá. Mas quando o Sergei consegue enviar as mensagens com as coordenadas de pouso correta, ela recebe e ela conversa, né, com o Sasha em um breve contato por rádio, que é doce e amargo, porque ele vai ter que pousar na Finlândia e ela está presa lá em órbita. Mas a Anastasia faz algo que a define, né? Que a gente viu lá no primeiro. Ela convence seus companheiros da KGB a não interferirem, toma a cápsula de retorno de emergência e volta para a Terra. Pois é, uma parte de ficção a gente aceita, tá? Bom, e na fronteira, a Raskova está esperando com caça a cápsula de reentrada da Venera. Ela danifica a cápsula na hora do pouso, força eles a descer antes da fronteira. E o Sasha consegue levar a Laxmi, que está ferida, até a fronteira da Finlândia. As autoridades finlandesas a salvam e o Sasha até está seguro, ele podia ficar lá na fronteira, mas pode até pedir o asilo, mas ele não faz. Porque para ele chegar lá, a Anastasia precisou fazer uma tramóia ali, entrar com o carro na frente e tal. E aí ela acaba presa e ele vê tudo isso. Então, nesse momento, toda essa máscara cai e o Sasha, que até agora ele era retratado como um tipo descontraído, que fingia que não levava nada a sério, ele, para não se machucar, percebe que ama a Anastasia de verdade e ele se recusa a buscar asilo e volta da segurança da fronteira e se entrega junto com ela para os agentes. E eles são acorrentados juntos e presos juntos. Olha isso. Bom, é o oposto do que o sistema esperava. O sistema esperava, então, que eles se salvassem. O sistema esperava que eles traíssem um ao outro. Mas eles escolheram estar juntos, mesmo que isso signifique prisão. Bom, agora vamos falar sobre o que esses episódios finais, por que esses episódios finais são tão importantes. A crítica do Vulture, que faz análises incríveis de TV, fez uma observação muito perspicaz. Para 7 de seus 8 episódios, Star City não parecia pertencer ao mesmo universo de ficção alternativa de For All Mankind. E é verdade, grande parte da temporada foi um exercício de mostrar como um sistema soviético era ruim. A Raskova era uma vilã unidimensional. Os personagens eram definidos principalmente por aquilo que temiam, não por aquilo que amavam. Mas o finale muda tudo isso. O que torna The Wolves tão poderoso é que finalmente equilibra a paranoia institucional com o anseio humano. E isso é exatamente o que For All Mankind faz de melhor. Pensa no Gordo e na Tracy, vamos relembrar lá, correndo para a Lua com trajes de duct tape para salvar um reator nuclear. Pensa na Ellen Wilson deixando a presidência para estar lá com a mulher que ela amava. Pensa no Lee, o cosmonauta norte-coreano, se reunindo com sua esposa em Marte, mandando ela até ir lá, né, num caixote. Star City finalmente captura isso. Valia morre pensando em Tânia. Sasha recusa segurança para estar com Anastasia. Sergei e o Chief Designer arriscam tudo pela ciência e pela humanidade. Esses são momentos gigantescos de sacrifício e amor. E o mais interessante é como Raskova reage a tudo isso. Quando ela vê Sasha e Anastasia acorrentados juntos, ela fica confusa. Ela não consegue compreender. Para a KGB, para o sistema, o conceito de sacrificar-se por amor é incompreensível, é irracional, é perigoso e é exatamente por isso que é tão poderoso. Apesar de que a Irina ela só fica do lado da Raskova porque ela vê a Raskova com um filho e ela se sente com a maternidade ali aflorando e ela percebe a importância que é tudo aquilo para a Raskova permanecer mãe, permanecer cuidando do filho em segurança. Ela também tem isso, ela também tem uma filha. E aí ela também pensa na Tânia, ela pensa em todas essas coisas juntas, ou seja, é uma percepção da forma que eles têm de demonstração do amor. E então a série
traz isso à tona, né? A série também faz um trabalho incrível ao mostrar como o sistema soviético, né, na sua obsessão por segurança e controle, acaba destruindo seus próprios heróis. Gente, a Venera 7 consegue fazer o impossível, retornar de Vênus, o planeta mais hostil do nosso sistema solar. Mas, em vez de comemorar, a KGB quer destruir a nave, gente, porque a existência da nave prova que houve desobediência. É um absurdo. Eles até estão numa reunião lá, ainda eles estão conversando e eles falam assim: gente, a gente pousou em outro planeta. Tipo, uau! Depois eles não vão brigar lá pra Marte, não fica naquela corrida pra ver quem posa em Marte, quem posa na Lua. Meu, eles chegaram em Vênus. Mas o que importa não é isso. Prova que o sistema não tem controle total. Então, por mais que eles tentem fazer tudo isso, não tem controle total. É uma crítica brilhante ao autoritarismo. Não é que o sistema seja incompetente. Os engenheiros e os cientistas são brilhantes, né? Dá para perceber. É que o sistema é tão obcecado com o poder que sacrifica a humanidade no altar da segurança. E agora nós vamos explorar um pouquinho como a série se conecta com a história real. Então nós começamos com a Salyut, que é a estação espacial onde a Anastasia está lá no finale, né? A Salyut 1, ela realmente foi lançada em 19 de abril de 1971 e foi a primeira estação espacial do mundo. Sim, a primeira. Olha aí para você ver. Enquanto os americanos ainda estavam planejando a Skylab, os soviéticos já tinham uma estação em órbita. A Salyut 1 foi uma estação relativamente pequena, com apenas 15 metros de comprimento, mas foi um feito extraordinário para a época, né? Um feito extraordinário de engenharia. A série ela retrata a Anastasia sendo enviada para uma Salyut, né? Que é uma missão de vigilância secreta. E isso é historicamente preciso. As estações Salyut realmente tinham componentes militares secretos. O programa Salyut era, na verdade, uma cobertura para o programa militar Almaz. Os soviéticos eles lançavam estações civis enquanto usavam-as para fins de reconhecimento militar. Mas aqui está a parte trágica da história real. A Salyut 1 teve apenas uma tripulação bem-sucedida, a Soyuz 11, que passou 23 dias a bordo. Quando eles retornaram à Terra, a tripulação morreu de asfixia causada por uma falha de válvula. Eles são os únicos humanos a terem morrido acima da linha de Kármán. É uma lembrança sombria de como a exploração espacial, mesmo para os soviéticos, era perigosa e cara. Já a Salyut 6 e a Salyut 7, lançadas mais tarde, foram os verdadeiros sucessos. Elas tinham 2 portos de acoplagem, o que permitia que 2 naves Soyuz acoplassem simultaneamente. Isso possibilitou a primeira ocupação permanente contínua de uma estação espacial. O legado da Salyut continua até hoje. O módulo central da Mir e o módulo Zvezda da ANSS são ambos derivados da tecnologia Salyut. Agora, sobre Vênus e a Venera 7, a série relata Valya pousando em Vênus e vendo a superfície por alguns instantes. Na vida real, a Venera 7, lançada em 17 de agosto de 1970, foi o primeiro objeto feito pelo homem a fazer um pouso suave e bem-sucedido em outro planeta, em 15 de dezembro de 1970. Ela transmitiu por 23 minutos antes de ser frita esmagada pela atmosfera de Vênus. A Venera 7, ela mediu uma temperatura de 465 graus Celsius, o suficiente para derreter chumbo. A pressão era de 90 atmosferas, é como estar a 1 quilômetro de profundidade no oceano, né? E apesar de tudo isso, ela conseguiu transmitir dados. Foi um triunfo absoluto de engenharia. Mais tarde, a Venera 9 e a Venera 13 nos dariam as primeiras fotos da superfície de outro planeta. A Venera 13, em 1981, até gravou sons de Vênus, que são os primeiros áudios de outro planeta. E se você quer um resumo bem detalhado dos episódios, o Show Snob tem um recap excelente que completa muito bem a análise, vou deixar o link aqui. Mas, voltando à série, ela captura perfeitamente a hostilidade de Vênus. Quando Valya vê a superfície, é um momento de triunfo absoluto, mas também é um momento de morte certa. É poético, é trágico e é historicamente preciso. E agora vamos falar sobre os arcos dos personagens, porque é aqui que a série realmente brilha. A Anastasia começa como uma vítima, ela é jogada na missão da Lua, com 3 dias de preparação. Ela é forçada a casar com Sasha, ela é enviada para Salyut como um fantoche, mas ao longo da série ela se torna alguém que age por livre-arbítrio.
No finale, ela abandona a segurança da Saliut, pousa de emergência na Terra e corre para salvar o Sasha. E quando tem a chance de escapar, ela escolhe ficar com ele. Isso a torna perigosa para o sistema, é por isso que ela é presa. Sasha é o oposto, ele começa com alguém que fingia levar a vida nada a sério. Ele era cosmonauta impulsivo, o tipo que bebia em boates, não parecia se importar com nada. Tinha até um relacionamento com a Tânia, não esqueçam. Mas ao longo da série nós descobrimos que isso era uma máscara. Ele realmente se importava profundamente com a Anastasia e também com o Valha, né? Tanto que ele não matou o Valha. No final das contas, por mais raiva que ele tivesse, ele não matou o Valha, mesmo lá no espaço, sabendo que ele era um espião. E no finale, quando ele tem a chance de buscar asilo e começar uma vida nova, ele recusa, porque uma vida sem Anastasia não é uma vida que vale a pena viver, né? No final eles acabaram se apaixonando. E o Valha é talvez o personagem mais trágico. Ele foi coagido pela inteligência ocidental a trabalhar como agente duplo. Ele não teve alternativa. Ele ama sua esposa Tânia, faz tudo por ela, mas sua traição o coloca em perigo. Ele tenta fugir, mas acaba na Venera 7. E no finale, ele faz o sacrifício final. Ele morre em Vênus, pensando na Tânia. É devastador, porque nós sabemos que a sua Tânia está em Paris vivendo uma nova vida e nunca saberá que Valha morreu pensando nela. Irina é a personificação do sistema. Ela começa como uma jovem operativa da KGB, ainda com alguma humanidade, mas ao longo da série ela se torna cada vez mais fria, cada vez mais dedicada ao sistema. No final, ela ajuda a torturar Sergei e o Chief Designer, mas apenas como observadora, como uma frieza completa. Ela é a versão jovem de Svetlana Efremova de For All Mankind. E vemos exatamente como ela vai se tornando tão implacável. O sistema a moldou. E a Raskov? Raskov é fascinante porque ela é, de certa forma, a vítima do sistema também. Ela é tão dedicada ao Estado que perdeu completamente a capacidade de compreender a motivação humana. Quando ela vê Sasha e Anastasia acorrentados juntos, ela fica confusa, ela não consegue entender por que o Sasha não buscou asilo, como que ele larga tudo e vai ficar com a Anastasia. Para ela é irracional, é fraqueza, mas para nós é o oposto. É a coisa mais humana que alguém pode fazer. E agora vamos falar sobre o que vem a seguir. A série ainda não foi oficialmente renovada para a temporada 2, mas há muitos sinais de que ela será. E há muitas tramas abertas que precisam ser resolvidas. Primeiro temos a Tânia em Paris. Ela está vivendo uma nova vida, mas sua história claramente não terminou. Ela sabe que Valha foi para Venera 7, ela sabe que ele provavelmente está morto, mas ela não sabe que ele morreu pensando nela. Há potencial para uma história muito mais poderosa aqui. Em segundo, nós temos o Sergei e o Chief Designer na prisão. Ambos foram torturados e forçados a confessar. Qual será o destino deles? Eles serão executados, serão presos, serão libertados? Há muito espaço para exploração aqui. Em terceiro, nós temos a Anastasia e o Sasha na prisão juntos. Eles escolheram estar juntos, mas agora estão nas mãos da KGB. O que a Raskova vai fazer com eles? Eles podem se tornar peças em um jogo político maior? E finalmente temos a Irina. Ela está totalmente entregue aos passos de Raskova. Ela é a operativa perfeita do sistema, mas tem algo em seus olhos que sugere que ela ainda tem humanidade, mesmo que enterrada bem lá no fundo. Será que ela pode ser redimida? Será que ela pode se tornar, por exemplo, um agente duplo? Há potencial aqui. A série também deixa em aberto a questão do programa espacial soviético. Como a União Soviética continuará após os eventos da temporada 1? A Venera 7 retornou, mas Valha morreu. Sergei e o Chief Designer estão presos. Anastasia está presa. Como o sistema responderá? Haverá mais missões? Haverá mais sacrifícios? Eu particularmente acho que eles vão associar aquela explosão na reentrada com o fim da Salyut 1, porque aqueles caras que estão lá, né, na Salyut, eles também traíram o sistema. Então é óbvio que eles não vão poder voltar vivos, eles vão arrumar um jeito de acabar com eles. Então eu acho que é nesse ponto que se cruza com a realidade, né? Vamos lá. Meus pensamentos. E é claro que há questões como tudo isso conecta com For All Mankind, que a gente ainda volta sempre For All Mankind, né? Os criadores confirmaram que haverá crossovers com personagens de For All Mankind, como a gente já tá vendo aqui. Como os eventos de Star City afetarão a série principal ou a nossa percepção?
Como o Sergei Korolev, o Chief Designer se torna o homem que nós conhecemos lá em For All Mankind. Como a Irina vai se tornar na Svetlana Efremova, né, que a gente também conheceu lá em For All Mankind, que estava até lá em Marte. Essas são perguntas que só podem ser respondidas numa temporada 2. E eu, sinceramente, eu não posso esperar para vê-la. Eu quero muito que ela seja renovada mesmo. Mas antes de terminarmos, eu quero fazer uma observação final em Star City. Star City começou como um thriller de paranoia sobre como o sistema soviético é ruim, mas terminou como uma história sobre o poder do amor humano contra a máquina do Estado. E é uma mudança sutil, mas é profunda e é exatamente o que torna essa série especial. Os criadores, Benedict, Matt Woolpert e Ronald D. Moore, provaram que eles podem expandir o universo de For All Mankind de forma significativa. Eles não apenas criaram um spin-off, eles criaram uma série que funciona perfeitamente por mérito próprio, enquanto também enriquece a série original. E se você não assistiu a Star City, vai agora. Se você já assistiu, deixe seu comentário aqui embaixo sobre qual foi o momento favorito e se você quer mais análises de ficção científica e séries de drama. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar seu comentário aqui pra gente. Um abraço espacial e cuidado com as escutas nas paredes e também no seu celular. E até o próximo vídeo, um grande abraço e tchau!